Bom, boa noite a todos, boa noite, José Eliton. Boa noite, Valmir. Boa noite àqueles que estão sintonizados nessa plataforma. Mais uma vez, gratidão por aceitar o nosso convite, tá? Por estudo dessa noite. Sempre estou à disposição, para mim é uma alegria estar aqui e a gente conversar um pouco sobre os temas que a doutrina espírita oferece, o seu apontamento, o seu esclarecimento. O grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, desde a época da pandemia, adotou a prática das lives, né? Então, nós continuamos até hoje na divulgação da doutrina espírita. Hoje, o nosso convidado é o José Eliton, de Araruama, Rio de Janeiro. Ele atua no grupo espírita Allan Kardec, tá? É um já colaborador nosso aqui já há vários anos. Como de costume, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 155. O título dela é Aprendamos a Agradecer. Em tudo, dai graças. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Essa deveria ser a nossa reflexão todo dia, né? Ao acordarmos para mais uma oportunidade, né? De escrevermos mais uma página desse nosso livro, né? Nessa nossa encarnação. Eu queria convidar a todos neste momento para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura. Que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, nosso Criador, Mestre Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Pedir neste momento toda a intuição necessária ao nosso irmão José Eliton, para que ele consiga transmitir para nós o estudo da noite de hoje e que nós tenhamos a capacidade de extrair deste estudo, dessas palavras, orientações para a nossa caminhada diária. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos neste momento, que eles possam receber a visita dos médicos espirituais, que possa estar levando para ele o lenitivo, esse medicamento poderoso, para que eles possam recuperar a saúde do corpo físico e o equilíbrio do corpo espiritual.
para que possam dar continuidade à sua caminhada e à sua evolução. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, que nesse momento eles possam receber o alimento do corpo físico e o alimento espiritual, por esses anjos que têm espalhado em nosso país, que fazem esse trabalho edificante de assistir essas pessoas. Que o Mestre Jesus possa abençoar cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros espirituais, para que em nossos lares possam reinar a paz, a tranquilidade, o amor, a fraternidade, para que nós possamos ter um bom convívio diário. E para todos aqueles nossos amigos que, por um motivo, não puderam acompanhar conosco nesta noite, que eles possam estar assistindo, né, quando tiverem os seus tempos, nos nossos canais disponíveis na rede social. Nosso compromisso é de levar o conhecimento da doutrina espírita e que ele possa estar adentrando a cada lar, principalmente daquele nosso irmão que se encontra neste momento numa dificuldade, que essas palavras de hoje, o estudo de hoje, sirva para dar o equilíbrio necessário para que ele possa raciocinar e seguir em frente na sua caminhada. Que todos nós sabemos que nada nessa vida é eterno, que tudo passa, quando a felicidade também passa, a tristeza, a doença, tudo também passará. Então, agradecemos mais uma vez essa oportunidade, pedimos permissão à espiritualidade, o mentor da nossa casa, Eurípides Barçanufo, ao Mestre Jesus, para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto, José. Fica à vontade, tá? Muito obrigado, Valmir. Que o Senhor Jesus possa ele nos envolver mais uma vez em sua paz. A nossa alegria de aqui nos encontrarmos junto aos companheiros desta instituição, através da mídia digital, e neste ensejo fazemos uma palestra, um estudo, melhor dizendo, em torno do tema quem lê, busca entender. O Valmir acabou de ler um texto de Emmanuel muito interessante quando ele nos solicita o agradecimento. Porque muitas vezes nós estamos com um foco muito pessimista e achamos que nós não temos recebido a devida atenção da divindade. Nós temos uma casa e não agradecemos. Nós temos um leito e não agradecemos. Nós temos saúde e não agradecemos. Nós temos cultura e não agradecemos. Então, o ato de agradecer demonstra uma posição nossa em relação à divindade, compreendendo de que dificuldades são processos naturais na estrada da existência. E que temos imensos benefícios que nem nos damos conta disso. Não é verdade? O Sermão da Montanha. Após as primeiras notícias do lago, as criaturas buscavam intensamente Cafarnaum para estar com Jesus ou com seus discípulos. Então vinha uma imensa multidão das cidades fronteiriças ao Mar da Galileia, de Corazim, Magdala,
Dalmanuta, Betsaida e outras buscavam as ruas de Cafarnaum num grande número a carta do meigo e manso Rabi da Galileia. Quando não encontravam, eles se dirigiam para os seus discípulos, os seus seguidores. Aqueles que tinham um contato mais próximo, mais a miúde, mais frequente com o divino pastor. Então, vez por outra, se via Pedro envolvido pela massa humana, trazendo no seu corpo as marcas da enfermidade, a fim de que, junto a ele, pudesse ter notícias do dito do Cristo, como também que a bioenergia curativa pudesse devolver a cada qual a saúde e o equilíbrio orgânico perdido. Também iremos ver as pessoas em torno de Pedro, em sua casa, em sua residência, magotes, grande número de indivíduos com conflitos, com neuroses, psicoses, tormentos, conflitos os mais variados, buscando junto do velho Bar Jonas a sua ajuda, a sua contribuição para que aquelas dores pudessem ser desfeitas. As dores da alma, as dores psicológicas, as dores emocionais. Certa manhã, um grupo de mendigos, desafortunados, derrotados da sorte, buscam Levi, Mateus, em sua casa suntuosa. Ele que era um seguidor do Cristo. Portanto, teria as respostas às indagações que aqueles indivíduos, um grupo enorme, acalentavam, porque eles queriam participar com Jesus da construção dessa nova sociedade, participar da elaboração dessa nova estrutura social com bases no amor e na solidariedade efetiva. Então, chegando à casa de Pedro, eles indagam se eles podiam participar como servidores, como trabalhadores da construção do reino de Deus na terra. E Mateus diz que sim, a porta está de fato aberta para todos aqueles que trouxerem o empenho, a decisão, a coragem para colaborar na modificação das estruturas sociais, emocionais, éticas de agora, a fim de que esse reino dos céus possa se configurar no cenário humano. Então, ele identifica 3 daquela multidão que ele se encontra em sua casa, na porta de sua casa, da sua residência. Ele diz assim: mas você, Lisandro, aleijado como és, o que poderá fazer no trato com a Boa Nova? E você, Áquila, que há poucos dias
foi abandonado pela própria família a peso de duras e aflitivas acusações. E você, Pafos, mergulhado em conflitos indescritíveis, em agonias que se movimentam no seu mundo íntimo a te desequilibrar, o que poderá você fazer na proposta de uma sociedade melhorada, respeitosa e solidária? Ao ouvir aquelas palavras de Mateus, de Levi, aqueles homens ficam cabisbaixos, aflitos, tristes, magoados, porque eles começam a pensar que Jesus falava diferente. A colocação do Cristo era totalmente oposta ao que Levi e Mateus tinham falado. As lágrimas rolam pela face queimada do sol do Oriente. E eles deixam a casa de Levi e vão pensando e vão conversando, porque naquela tarde daquele dia, o Senhor falará no monte. No crepúsculo, ele subirá a montanha e terá uma pregação para quantos ali quiserem lhe ouvir. E eles tinham esperança. Esperança de que, ouvindo Jesus, ele traria resposta para aos seus temas em agonia naquele instante. Provocado por Levi, por Mateus. Jesus chega com André logo após esse evento à casa de Mateus. E se puseram em conversação como amigos que eram. E então Mateus toma a palavra e diz: Senhor, lembrando do acontecimento de horas antes, Senhor, aqui veio hoje uma multidão, homens e mulheres indigentes, mendigos, e vejam que eles, sem condição alguma, Senhor, eram derrotados da vida, derrotados da sorte, desafortunados, infelizes, sem habilidade, sem competência, sem condições de atuar em tua seara. Eu conversei com eles. Jesus ouvia pacientemente as palavras de Levi. E logo que ele deixa um espaço para a reflexão, para que ele tecesse algumas considerações, Jesus fala: Levi, nós necessitamos dessas criaturas, dos enfermos, dos doentes, daqueles que falham, dos derrotados da sorte, dos desafortunados, porque é sobre esse terreno que a semente do meu evangelho irá vicejar, irá germinar, se transformando em árvores e produzindo frutos maduros. Mas, Senhor, eu estava buscando também trazer a participação dos poderosos do mundo, dos donos do mundo. Mateus. Quem é dono do mundo é Deus. Os poderosos, as criaturas envolvidas na prata e no ouro, na maioria delas,
não tem tempo para as questões do espírito. Logo, a conversa tem o seu término e todos eles, com as chegadas dos demais apóstolos, se dirigem para o cerro, para a montanha, para o monte. Era tarde. O sol brindava com seus raios de luz as folhas dos arvoredos. E um vento brando e manso por ali passava, perpassava, trazendo um aroma agradável que espalhava na atmosfera envolvendo as pessoas, as criaturas. Ali estavam, em multidão, homens e mulheres. Mulheres com crianças ao colo, crianças esquálidas, fracas, homens e mulheres doentes, adultos, pessoas de todos os níveis daquela sociedade, da sociedade de Cafarnaum. De repente, surge uma figura ímpar, singular, numa vestimenta branca, alva, que refletia beleza ao sabor dos raios do sol que se projetavam sobre ela. Seus olhos eram penetrantes. Parecia que os seus olhos podiam, como um telescópio, devassar o universo da alma das criaturas humanas. E ele se posiciona, olha os céus e fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. E por aí vai. Comenta, fala. Aquelas criaturas recebem a sua fala como um conteúdo que penetra nos seus neurônios, nos seus psiquismos, trazendo entendimento a respeito da própria vida. A saúde ali era provocada nos corpos em patologia, em doença, parecendo que sua expressão verbal, além de esclarecedora, tinha sentido medicamentoso, sentido de cura, de alívio e de banimento de enfermidades e dores, sejam elas físicas ou psicológicas. Ele termina a sua fala. Já era noite. As estrelas brilham no céu. E as criaturas se aproximam dele. As senhoras com as crianças no colo, idosos, adultos. Todos eles vão até Jesus e ele atenciosamente os atende, uma palavra, um comentário, um cumprimento. As mulheres levavam as crianças para que elas pudessem ser abençoadas, receber o toque de suas mãos divinas, de suas mãos crísticas, porque era o espírito puro que ali estava. O único espírito puro que teve na terra, no corpo de carne. Aquele espírito que não erra, segundo Allan Kardec, nas obras da codificação, na revista espírita,
de 1868, quando ele afirma que o espírito crístico ele não é passível de erro. A manifestação de sua fala, como de seu comportamento, representa integralmente a expressão das leis de Deus em atitude. Então, Mateus observa que desce do monte aqueles 3 mendigos que foram à porta de sua casa, a fim de que ele trouxesse informações plausíveis, razoáveis, em torno da participação deles na construção de um mundo melhor. Eles vinham felizes, abraçados, contagiados. Na sua expressão facial se denotava um contentamento, um ufanismo substancial. Ele observa e decide que no dia imediato sua casa estará aberta a todos aqueles que ali estavam no crepúsculo, ouvindo os ensinamentos do Sermão da Montanha. Um instante em que Jesus oferece à sociedade humana as leis de Deus em forma de um conteúdo acessível à criatura humana, dirá Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Se todo o evangelho fosse eliminado, fosse perdido, fosse destruído, e se sobrasse o Sermão da Montanha, estaria preservada as lições que Jesus trouxe à face da terra. Então, pela manhã do dia seguinte, as portas da casa palaciana, da casa luxuosa, do coletor daquela cidade, é ocupada, recebe a visita das pessoas que foram à pregação de Jesus. O mestre ali se encontra e seus discípulos. Reparte o pão. Quando uma cena extraordinária, uma cena por demais emocionante, lhe chama a atenção. Mateus levanta, se dirige a Lisandro e dá-lhe um abraço profundo, um abraço de irmão, de amigo. Ali, as barreiras do preconceito social, intelectual, espiritual foram sanadas. E aquele homem, ele passa a compreender o verdadeiro sentido de amar os meus discípulos. Eles se amam. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, por muitos se respeitarem, por muito quererem bem um dos outros. E Jesus é tocado. Vê o quadro logo ali próximo dele. Aquela cena lhe chama a atenção e ele diz assim: Mateus, meu coração se regozija, meu coração se felicita, porque bem-aventurados também são todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus,
Será que nós, os espíritas, estamos ouvindo e compreendendo a palavra de Deus? O materialismo gerou grandes prejuízos à sociedade humana, quando ele definiu o quê? Que as criaturas surgiam no berço e acabavam no túmulo. Então, não havia, na concepção materialista, a continuidade da vida. E nem tão pouco justiça, porque um nasce cego, outro nasce com visão, um nasce mudo, outro nasce falando. Então, que justiça é essa? Mas vem a doutrina espírita, com Allan Kardec, esclarecer esses fatos. A ciência é importantíssima porque foi a ciência que demonstrou a continuidade da vida depois da morte. Mas o materialismo, ele deixou uma cultura que vive até hoje. O senhor Barreto relata que Hell-Hawks, um grande cientista e pesquisador, afirmou diante da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres que mesmo que os seus pares reconhecessem que, através de desculpa, pesquisa, através de pesquisa, que a telepatia fosse um fato, ele não acreditaria, porque impossível era este acontecimento. Então, meus queridos amigos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais vão colocar que para se entrar no reino dos céus, há uma necessidade da simplicidade de coração e humildade de espírito. Se nós não tivermos a humildade como essência do nosso ser, em certo nível, esse acesso à entrada no mundo de paz e harmonia não será concedido a nós. Nós vamos ver no livro Nosso Lar uma senhora de engenho a dialogar com André Luiz, onde ela queria ser recebida no seu palacete, na sua grande casa, com honrarias, porque ela tinha contribuído na igreja e o pároco, o padre, o sacerdote tinha lhe abençoado e seus pecados tinham sido dissolvidos. Portanto, no instante da morte, diria ele para ela, você adentrará no reino do Senhor. E lá ela queria estar numa região de paz e, muito pelo contrário, ela se encontrava numa região de dor durante muito tempo, porque ela torturava os escravos, porque ela, quando os cativos fugiam, para ter uma lição, ela mandava o feitor amarrar ao poste e lanhar o seu dorso com chicotadas terríveis e cruéis. Até chegar ao ponto de que muitos escravos alcançaram a morte física. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós vamos ler alguns apontamentos do Evangelho segundo o Espiritismo,
a fim de efetuar as nossas considerações. A humildade é virtude muito esquecida entre vós, diz o Espírito. Bem poucos seguidos são os exemplos que ela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesse um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o orgulho e a humildade. Nós vamos ver aqui que sem a humildade, o desenvolvimento do nosso ser, ele não ocorre. Porque você precisa ser humilde para reconhecer a sua falha, uma imperfeição que você tem. E se o orgulho é o padrão dominante, o orgulho se assenta na importância da personalidade. Você se sente importante. Você não erra, você não falha. Os outros que são os culpados. Então, você não possui condição de desenvolver a solidariedade, o amor, a caridade. Peixotinho, por exemplo. Peixotinho, em sua casa, era um homem que ele lia e entendia esses textos. Nós precisamos ler e entender. Estamos todos os dias na casa espírita, ou se não, uma, duas vezes durante a semana, lendo, estudando. E muitas vezes não compreendemos o que, ou não queremos compreender, ou a leitura é mecânica, sem uma decodificação daquilo, uma interpretação daquilo que a gente está lendo. Na casa de Peixotinho, por exemplo, o amor era o padrão de sua personalidade. Sua casa ficava aberta aos indigentes, aos doentes, aos enfermos. Relato de suas filhas, que ele não fechava a sua casa, não negava a ninguém um prato de refeição, um copo de água fresca para saciar a sede, uma conversa salutar para ajudar aqueles que se mergulhavam nos conflitos. Aproveitava o tempo para realizar o que é útil, bom e positivo, afinando a sua atitude, a sua conduta com a lei de Deus. Muitas vezes nós desperdiçamos o tempo, é o que está no livro Voltei, do irmão Jacó, quando ele chega no mundo espiritual e verifica inúmeras pessoas, inúmeros espíritas, muito tristes. Pessoal muito triste, ele falou, meu Deus, mas o que é isso? Quanta gente espírita triste. Dizem que os únicos espíritas que não estavam tristes eram os espíritas de Volta Redonda, mais especificamente aí do Eurípides Barçanufo. Isso é por minha conta. Então, meus queridos amigos, e ele pergunta por que aquelas pessoas estavam tristes, justamente era por causa do tempo perdido. Aquilo que podia ser feito e não foi realizado, não foi construído, não foi disseminado. Quantas vezes nós utilizamos justificativas tolas para nos afastar do trabalho? Ah, agora não posso, porque a minha filha está precisando de ajuda. Sim, a sua filha está precisando de ajuda, mas isso não é impeditivo de que você atue no trabalho do bem. Ah, mas agora eu estou na universidade.
Isso não é fator impeditivo. Então, nós muitas vezes, quando as tarefas apresentam, e conversávamos isso há pouco com os companheiros, quando as tarefas apresentam sua complexidade, as suas dificuldades naturais, nós nos afastamos. Nós deixamos o labor. Então, uma jovem, não era santa, nem um espírito puro, nada disso. Era um de nós. Uma jovem termina o seu curso na Universidade Federal e se embrenha no Congo. Para quê? Para ajudar aquelas criaturas com problemas de fome, de saúde, de doença. Fora da caridade não há salvação, não há jeito. O único caminho para que nós conquistemos o equilíbrio, o crescimento interior, é cuidarmos da felicidade dos outros. Veja o que o Espírito Emmanuel nos diz de maneira muito clara. Ele diz o seguinte: em forma de orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-nos ao preço de nossa própria consagração à felicidade dos outros. Única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então ele fala aqui que a felicidade, a consagração à felicidade dos outros. Prestem bem atenção nisso. Não dorme não, hein? Aí, acorda aí. Ao preço da nossa consagração à felicidade dos outros, única estrada suscetível de nos conduzir ao império definitivo da grande luz. Porque se você só pensa na sua felicidade, isso é um padrão egoísta. Mas a partir do instante que você pensa na felicidade do morador de rua, que está lá no chão frio dos calçadões, e você busca levar o agasalho, a comida, o remédio, o médico para atendê-lo, num processo contínuo e, inclusive, num trabalho de promoção humana, promoção social, aonde, ligado a órgãos estaduais e municipais, você leva-o a ter acesso a emprego, você está contribuindo, isso é espiritualidade, isso é amor ao próximo, isso é você se importa com a felicidade dos outros? Diz Emmanuel aqui, ó. Se você não se importa com a felicidade dos outros, não terá acesso a esse reino de paz e harmonia. Nós não conseguiremos eliminar os males que trazemos na alma. É o serviço no bem. Vocês estão entendendo? Nós estamos lendo isso e a gente não está entendendo ou a gente faz que não entende. Quantas pessoas abandonam a tarefa com justificativas tolas? Abandonam o passe, a atividade mediúnica. Conheço inúmeros. Abandonam porque agora eles querem viver. Como que a doutrina espírita não permitisse a ninguém viver? Olha, uma deturpação absurda. Aquelas ideias estranhas ganham o seu raciocínio, ganham o seu comportamento e se afastam da casa espírita. Vamos ler o que diz Emmanuel. Emmanuel falando aqui no capítulo 43 do livro Vinha de Luz.
O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume fácil, retificando, do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontra o socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Homens abomináveis, que no campo da religião, da política, da ciência, da economia, criam determinadas áreas de sangria de cofres públicos, de usurpação do dinheiro público. Olha só. Criação de leis abomináveis que beneficiam grupos em detrimento da população. Essas criaturas, quando a morte se apresenta, diz o Espírito Emmanuel, encontram as suas criações em lugares específicos, as dores produzidas. Vejamos, meus amigos, no livro O Céu e o Inferno, que a hora já avança, no livro Céu e Inferno, há um caso muito interessante que eu vou ler para você. Eu tenho muita coisa sobre esse tema, mas o horário não nos permite. Existe, no capítulo 3, o livro Céu e Inferno, titulado Espíritos em Condições Medianas, Joseph Bré. Então, a filha, a neta de Joseph Bré, busca uma casa espírita em Bordeaux, na França, e ele é evocado. E ela dialoga com seu avô. Diz assim: caro avô, ela pergunta, podeis dizer-me como vos encontrar no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao progresso? Tudo o que quiseres, querida filha, diz o avô. Eu espio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Novamente aqui, Joseph Bré fala. Ele poderia ter aproveitado melhor o tempo na Terra. Nós muitas vezes aproveitamos o tempo na Terra única e exclusivamente, ou na maioria do tempo, conquistando bens materiais, que no dia que a gente desencarnar, nós vamos deixar tudo aqui, porque o caixão não tem gaveta. Mesmo que você botar gaveta, você vai botar alguma coisa, não vai servir para nada. É você diante, nem a roupa que você vai colocar, você vai escolher. A não ser que você tenha um pedido anterior. Olha que coisa. Aí ele diz assim, como? Ela pergunta, como? Pois não vivestes sempre honestamente? Olha só. Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Olha que coisa. E uma vez que deseja instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos.
Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente. Olha só. Embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Então, honesto é aquele que não prejudica o próximo e constrói a felicidade do outro. É aquele que se preocupa com alguém um vizinho, em que se encontra em condições financeiras difíceis e não tem dinheiro para comprar remédio. A pessoa o elege como o indivíduo que ele irá prover os medicamentos até que sare. Isso é amor ao próximo. Isso é desenvolvimento do bem. Isso é construir a felicidade do próximo. Coisas, às vezes, muito fáceis que nós não realizamos. Podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta ser honesto perante Deus, ter respeitado a lei dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Olha que coisa. As leis divinas. Questão 642 do Livro Espírito. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará o homem não fazer o mal? Isso o Espírito responde, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só. O bem. Nós estamos lendo e não estamos entendendo. O espírito Teresa de Brito vai falar algo sobre crianças, muito interessante. Ela diz assim, não lhes ensine agressão, evitando fazer-se agressivo junto deles. Não lhes repasse mentira, evitando mentir onde as crianças estejam. É aquela coisa que muitas vezes dentro de casa nós estamos alimentando o orgulho, o egoísmo, a violência nos nossos filhos. Olha, se alguém te der um tapa, você dá 2. Lá na escolinha, lá na escola, na escolinha não, lá na escola, fulano está te provocando, parte para cima dele. Então essa criança começa a receber essas lições. Toda vez que ela não gostar de alguma coisa, ela passa para esmurrar alguém. É o pai e a mãe contribuindo para a cristalização da violência no próprio filho, com consequências indescritíveis. Se mente. A criança está observando. E passa a ter no pai e na mãe o exemplo da mentira e passa a mentir. Meu pai e a minha mãe faz isso. E muitas vezes com incentivo dos pais, olha, você vai lá, faz isso, mas não conta não. Vai atender o telefone, não diz que eu estou aí não, porque já sabe pela chamada quem é. Então a criança, ela adquire, absorve aquelas lições do comportamento demonstrado por pai e a mãe e dificilmente ela vai fazer diferente. Olha o que diz Teresa de Brito no livro Vereda Familiar. Não lhe ofereça, em nome de alegrias mundanas e de entusiasmo passageiro, os sabores de alcoólicos, quaisquer. Tem paz, meus irmãos, que as crianças ainda pequenas molham a chupetinha na cerveja
e dão para as crianças experimentar, ou crianças de pouca idade, pais e mães oferecendo bebida, um copinho de alcoólico, um copinho de cerveja, já cultivando o hábito infeliz da bebida alcoólica. Amanhã se torna um viciado, trazendo prejuízos incalculáveis ao seu corpo físico e ao seu psiquismo, muitas vezes, quando não coibido, quando não muda o roteiro e vai percorrer essa estrada, desencarna com doenças gravíssimas, sendo suicida indireto. Muitas vezes nós temos dentro de nossa casa um barzinho, e ali as bebidas alcoólicas desfilam, com os jovens fazendo uso, para que amanhã aquele hábito seja um tormento nas lágrimas dos próprios pais, que vão ver o seu filho em desequilíbrio, em desajuste, em função de um vício pertinaz, desequilibrante. Meus queridos amigos, então veja bem que a gente lê e muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende. Então nós precisamos buscar o holofote da percepção real e exercitar. Ninguém está falando que nós somos puros, ninguém é, mas exercitar. Como em família. Você não vai mentir para a criança para que ela aprenda a mentir com você. Porque isso poderá trazer consequências funestas, cruéis no futuro. Ah, que nada. A gente sempre pensa, mas começa ali, no pequeno ato, na pequena atitude. Você imagina um pai molhando a chupeta na cerveja e dando para a criança? Ele não sabe que muitas vezes está ali naquele corpo um alcoólatra. Como diz os livros de Manuel Filomeno de Miranda, os espíritos já começam a incentivar a criatura já de pouca idade, para que se envolva com os alcoólicos. E a partir da adolescência, ele mergulhe intensamente nesses vícios desastrosos, comprometendo a sua reencarnação, ou muitas vezes falhando na reencarnação. Meus queridos amigos, está chegando a hora. Teria muita coisa para falar, mas a gente espera que a nossa fala tenha sido útil em algum aspecto, em algum ângulo da nossa abordagem. Já aí nos damos por felizes e satisfeitos. E desejo muita paz para todos vocês aí de Volta Redonda. Então eu vou fazer a prece, que o Valmir pediu para mim fazer a prece final. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, nós te pedimos, Senhor, que o teu amor envolva cada companheiro do Eurípides Barçanufo, fazendo com que, Senhor, as energias da fé e do encorajamento no bem banhem o seu mundo íntimo. Peço, Senhor, que cada lar sintonizado aqui com a nossa live possa receber nesse instante as vibrações de saúde, de paz, de harmonia, e as pessoas se sentindo tranquilas, amenizadas, sentindo-se em paz, e que teu amor, Senhor, nos envolva e nos guarde para sempre, que assim seja, graças a Deus.